ela é escritora, produtora e arte educadora. Há 15 anos vem incentivando e ensinando pessoas na arte de escrever. Ela é organizadora do livro Paginário, que foi resultado de uma oficina literária. A escritora Ana K. é a nossa convidada de hoje. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao Cabeceira. Eu que agradeço o convite. Ana, você já há 15 anos, né, trabalhando com a escrita. Como começou essa tua história com a escrita? Eu costumo dizer que é até mais de 15 anos, né? Porque desde que eu me entendo por escritora, quando eu comecei a escrever, eu imaginava minhas próprias histórias. E eu não me conformava com o final dos desenhos animados da época. E aí eu reescrevia novos finais para aquela narrativa. Então, quando eu entrei na graduação em letras, logo fui jogada, vamos dizer assim, para trabalhar com a educação de jovens e adultos. E encontrei nesse processo de oficina de escrita, porque eu venho também de um movimento de pessoas que fazem fanzine, que é uma mídia alternativa. Então, de escrevedora de cartas, né? A gente chama assim, né? Escrevedores de cartas, hoje a gente já nem tem mais tanto. Então, eu escrevo muitas cartas, escrevia muitos diários. Tem blog, né? Tem blog, então, blog. desde bastante tempo. E aí, esse processo todo de escrita, ele já vem há bastante tempo. Então, assim, eu não consigo me dar conta de quando começou, né? E, então, quando eu me vi, eu já estava trabalhando com isso. Eu já estava em sala de aula, já estava dando oficinas, estava trabalhando em ONGs. E aí, correu meio, bem de forma orgânica, vamos dizer assim. Você publicou um primeiro livro, né, que foi o Claviculário. Fala um pouco desse trabalho. Então, o Claviculário, ele vem de blogs, né, desse processo de escrita. Eu tenho ainda um blog que se chama claviculário.wordpress, enfim, e eu achava que ali eu estava me publicando, né? Me dava conta, essa geração internet, comecei a publicar tudo que eu escrevia naquele espaço. E aí um dia uma amiga falou, você tem que publicar um livro. E eu achava, não, tá tudo ali, quem quiser ler, que vai ler. Bem meio assim, alternativa. E então eu decidi um dia apagar esse blog. E aí essa amiga se questionou e disse assim, quando você escreve, os seus textos são para o mundo, não são mais seus. Você tem um compromisso de escrever um livro, de publicar tudo isso. E aí eu juntei e peguei o que considerava melhor, assim, mais para um livro, e publiquei o Claviculário. Esse nome Claviculário quer dizer o lugar onde se guardam as chaves, né? As pessoas confundem muito com clavículas, né? Mas a gente nota, por exemplo, clave de sol, né? Então, são notas, são chaves. E eu tinha, quando pequena, meu pai tinha uma coleção de chaveiros. E aí eu fui ver qual era o coletivo, aí, molho de chaves, e vi essa palavra claviculário. E isso tem muito a ver também com o meu processo de escrita, que eu saio colhendo palavras-chave, né? Uma palavra aqui, uma palavra ali, aí desenvolve um texto. Clarice Lispector é que tinha uma mania, vamos dizer assim, bonita, de ela anotava um pensamento, guardava na gaveta. Aí, quando ela queria uma inspiração, ela abria essa gaveta e pegava um papelzinho, como se fosse um realejo, né? Então, eu ouvia conversas nos ônibus. O escritor, antes de tudo, ele é um escutador, né? Um pitaqueiro da vida alheia. E aí eu ouvia conversas, aí uma palavra dava um estalo. Então, aquilo era uma palavra-chave. Então, o blog foi criado com esse propósito e o livro, ele continuou nesse segmento. Então, são contos, microcontos, a maior parte deles, porque vem desse espaço de internet, então a internet tem que ser rápida, os textos não podem ser muito longos, porque as pessoas não se demoram mais, né, na leitura. E aí ele foi lançado em 2017 por uma editora pequena e depois a gente foi reimprimindo e está no mundo. Que bom. Então, agora é o Paginário, né, que é o novo trabalho que foi resultado de uma oficina literária. Fala um pouco dessa oficina, o que foi trabalhado com os alunos. Então, essa oficina literária, né, é algo que a gente pensa que vem da editora, aliás, né? A editora a qual eu faço parte trabalha com mulheres, publicando mulheres. E nosso foco, nosso pilar, vamos dizer assim, é a formação. Então, nós pensamos uma oficina criativa de formação literária e inserimos num edital, a gente, enfim, fomos trabalhar no Teatro José de Alencar em outubro. Essa turma, nós abrimos inscrições para
15 vagas e nós tivemos uma procura de mais de 300 pessoas. Nossa. O que me deixou muito feliz, porque falam que a gente não gosta de ler, não gosta de escrever. E como assim, né? As pessoas procurando querer escrever. E aí, infelizmente, não cabia todo mundo. Então, 25 pessoas participaram do curso inicialmente, evasão apenas de uma pessoa. No livro temos 23 escritores. Uma delas decidiu não publicar de última hora. Então, assim, o tema da oficina era os livros que compõem a história de cada um. Então, cada autora, cada autor que tem nesse livro, ele traz uma indicação de um livro que atravessou sua vida. Não necessariamente o livro mais importante, mas um livro que, naquele momento de escrita, dos exercícios, ele queria trabalhar. E aí eles misturam aspectos biográficos com aspectos do próprio livro. De repente tem alguém falando do Pequeno Príncipe, e aí essa pessoa já é o Pequeno Príncipe. Então os textos são resultantes dessa oficina, dos exercícios trabalhados durante uma semana. Uhum. E teve algum tema específico ou estilo literário específico? Ou você que já colocou para os alunos que seriam contos? Olha, eu gosto muito de trabalhar contos, né? Eu acredito que eu tenho um xodó maior com contos. Eu acredito que a gente pode explorar bastante diversos aspectos, possibilidades, outras. E, de repente, eles estavam muito livres para escreverem da forma que quisessem, né? Desde que fosse uma prosa poética, alguma outra espécie, assim. Mas eles preferiram conto. Ana, e quem são eles? Quem são essas pessoas que participaram aí da oficina? Então, os paginaristas, a gente chama assim, eles se chamam assim, são 23 escritores e escritoras. A maioria deles não são escritores, eles são estudantes. A gente tem um público bem variado, desde o jovem que acabou de entrar na universidade, a gente tem a partir dos 22 anos até 60 e poucos anos. O que muito me anima, porque foi uma semana muito diversa. Funcionários públicos, psicólogos, amadores, né, no sentido mais bonito da palavra, pessoas que amam a palavra e decidiram estar juntos durante essa semana para a gente poder escrever um livro, contar as nossas histórias. Maravilha. Então, mostra o livro e fala mais alguma coisa, mostra algum texto que você queira. Então, o Paginário, esse livro belíssimo, tem uma capa de uma ilustradora incrível, que é a Raíssa Cristina, daqui também, de Fortaleza. O prefácio de uma outra escritora, a Cadantas. Então, assim, a gente tenta trabalhar muito com mulheres também. Ele está num momento em que a gente fala muito sobre essas questões de que o brasileiro não lê, de que o brasileiro se discute essas metodologias da educação. A gente falar de livros é realmente um ato de resistir a esse mundo, né, que a gente está entrando, enfrentando, e de uma forma muito bonita, né, literariamente, a gente contando as nossas histórias, deixando para as próximas gerações. Que bom, coisa boa. Então, onde as pessoas podem encontrar o livro para comprar? Olha só, o livro está à venda no site, né, no nosso site, que é www.aliaseditora.com, e também na Livraria La Marca, que fica ali na Avenida da Universidade, próximo ali à Faculdade de Economia. E o livro Paginário também vai estar aqui na Biblioteca César Carlos de Oliveira, onde você vai poder vir fazer essa leitura, conhecer os escritores, os textos, né, que falam do livro de cada um. A nossa biblioteca é aberta ao público e fica aqui no anexo 2 da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Ana K. Lima, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Pelo trabalho, parabéns pelo seu trabalho aí, muito. incentivando a escrita e a leitura. Que bom, obrigada pelo espaço. Espero em breve voltar com novos autores, novas publicações. Que bom, seja bem-vinda. Obrigada. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima semana com muito mais literatura para você, aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo.